10h39. De volta para conversar com a nossa audiência aqui da Jovem Pan News. Já a gente aprofunda o papo sobre discussão política, que agora tem aí uma naba para a Prefeitura de Curitiba e os vereadores da capital resolverem em relação aos empresários, tá, ouvintes? É o seguinte, a Câmara de Vereadores de Curitiba chegou a aprovar um projeto de lei para suspender as multas que foram aplicadas em infrações em bares e restaurantes durante a Covid-19 em Curitiba. Não eram as raves da Covid, né? O festival da Covid alternativa. Aquele empresário, por exemplo, tinha essa história que tinha que estar consumindo alimentos, daí às vezes a pessoa só tinha um refrigerante na mesa quando chegava a fiscalização e tomava multa, né, Riva? Acabava tendo a interpretação que estava desrespeitando a regra da semana, com a bandeira que a gente tinha, verde, laranja, vermelha e tal. E aí é o seguinte, então o projeto foi aprovado, só que lá não tem nenhum item prevendo anulação de multas. Tem outras cidades que isso já acontece. Londrina está um debate, né? A prefeitura segura, os vereadores aprovam, mas estão tratando do assunto. E aqui nem está em discussão. Aqui os empresários tomaram 30 milhões de reais em multas. E aí não é festa clandestina, são os donos legais de bares e restaurantes, casas noturnas e casas de evento, né? É chácara da região metropolitana que marcava festa, pagode, sei lá o quê. E aí, muitos inclusive entraram na justiça. Algumas dessas multas foram suspensas, só que algumas são administrativas. Então, é toda uma confusão que os empresários estão dizendo o seguinte: vão conversar mais com os vereadores porque querem a anistia das multas. Está difícil recuperar, muitos fecharam as portas. Se andar no teu bairro aí, de repente, você vai ver, né, uma mudança radical de portinhas abertas, portinhas fechadas pós-pandemia, empreendimentos que nem às vezes são restaurantes ou casas noturnas, outros tipos de negócios que não resistiram, né? Fecharam as portas, estão lá para alugar os espaços. E aí a Associação de Bares e Restaurantes diz que em alguns casos o empresário está endividado em 95%, não consegue crédito no mercado para nada, está tentando um fôlego e ainda tem que pagar uma multa gigantesca, né? Diz que a situação é dramática. Chegaram a chamar até de indústria da multa aí os empresários, a associação que representa essa atitude da prefeitura. Diz que agora as regras foram flexibilizadas e que é preciso que alguma medida seja feita. Durante a pandemia, inclusive aqui na própria Jovem Pan, a categoria reclamou muito que não teve nenhum contraponto de ajuda, como tiveram os empresários, donos de empresas de ônibus da capital, e né? Não tiveram mesmo. Lembra aí o valorzinho que foi passado, Riva? 560 milhões. Pro pessoal na pandemia. dos empresários de ônibus, Esse subsídio. Vamos dar o nome certo, né, Rafa? É subsídio. Subsídio, não é ajuda, não. Não, é subsídio. Tirou o dinheiro meu e teu do nosso cofre e deu. E deu pra Tá empresa. dado, não precisa devolver não, tá? Tá dado. É que daí tinha uma justificativa que tinham poucos passageiros circulando, que as empresas acabaram... Operando no prejuízo. Operando no prejuízo. A gente só via ônibus lotado aí. Mas, enfim, aí o que a Associação de Bares diz é que os empresários... Tem gente que recebeu multa de 1 milhão, 1,5 milhão, 50 mil, 500 mil e questionam até o motivo da aplicação. Então a gente vai acompanhar um vídeo agora do presidente da Associação de Bares, que é o Fábio Aguaio, falando aí o ponto de vista desses empresários, fazendo um apelo. Vamos ver. Câmara, a nossa base e principalmente ao vice-prefeito e as pessoas que têm essa compreensão que é importante anistiar ou remediar a nossa situação, porque vai ter a renovação dos alvarás agora no início do ano e vai ter a dificuldade por causa da dívida ativa, por causa dessa pendência. Então nós fazemos um apelo ao nosso querido prefeito Rafael Greca e a sua bancada de sustentação para que apresente esse projeto e vote essa anistia ou essa redução de uma forma que não impeça a renovação de alvarás. Fica aqui nosso apelo a esses ilustres representantes do povo da cidade de Curitiba. Um grande abraço a todos e estamos juntos, pela categoria e pelo setor de turismo, gastronomia e eventos. Tá aí falando que além dos que quebraram, quem precisa renovar o alvará, como está endividado e multado, não vai conseguir, fazendo um apelo, Riva. A prefeitura, por enquanto, não se manifestou, tá, sobre essa situação. A Câmara aprovou, mas não tinha nenhum item prevendo anistia de multa. O que a gente precisa é separar o joio do trigo. Aquele camarada que fez festa irregular, festa ilegal, sem alvará, sem nada, que eram os criadores de Covid, lembra que a turma chamava Botar antes? o dragão na janela. Isso, aquele monte de coisa. É uma situação. Agora o dono do bar, que tentou cumprir absolutamente todas as regras, o dono do restaurante, mas acabou sendo prejudicado por um cliente ou outro que não pôs máscara, ou alguma coisa ou outra que passou, porque verdadeiramente os fiscais para evitar a proliferação da Covid-19 fomos nós mesmos, não foi a prefeitura. A prefeitura ia para te pegar e te multar, se você não estivesse cumprindo as regras. Até hoje ainda, e a indicação é voltar a usar máscara mais uma vez, tá?
pela própria uma secretaria que tem lá no Ministério da Fazenda. Ministério da Fazenda, não, Ministério da Saúde, né? Nem tem da Fazenda mais. Eu tô lá em 94 ainda. Agora para voltar a usar máscara, continuar usando o álcool em gel, acelerar a vacinação mais uma vez. Em Curitiba nós estamos em 38 anos, se não me falha a memória. Depois a gente confere direitinho, a partir de quarta-feira a vacinação volta. Para quem tentou fazer de tudo para cumprir as regras, a multa não deve existir. Ela tem que ser anistiada. Veja, a pessoa não vai conseguir renovar o alvará. Dependendo do banco, vai olhar, vai puxar a certidão negativa, aparece lá positivado, Rafa. Como devendo para a prefeitura, porque vai para a dívida ativa, isso cai. A pessoa é impedida até de conseguir um financiamento. Então tá na hora da prefeitura fazer um levantamento, ver certinho como é que foram as suas multas, para quem foram. Aqueles que cometeram ilegalidades durante esse período, que sejam responsabilizados e se acertem com o poder público. Os criadores de Covid. Agora, aquele empresário sério que fez de tudo para manter o seu comércio aberto, para manter o emprego, para trazer um pouco de entretenimento para as pessoas num período tão maluco, que fez das tripas coração para conseguir de verdade respeitar as regras que eram vigentes, esse não merece ficar com a multa, Rafa. Por um deslize ou outro, por uma bobeira ou outra, por um momento ou outro que alguém não usou uma máscara. Jamais, isso tem que ser anistiado imediatamente. Agora, o ilegal não, o ilegal que seja responsabilizado, né? É função do poder público, que compreendeu o lado dos donos das empresas de ônibus, compreendeu o lado também do pequeno empresário. Chega da classe média trabalhadora brasileira bancar tudo. Chega. Tudo estoura onde, Rafa? Na classe média, que é esse pequeno empresário, que é esse cara que tem um comércio, que gera empregos. Chega disso. A classe média não aguenta mais pagar tudo sozinha, não. Tá na hora de todo mundo dividir com a gente essa história aí.